Graça e paz, igreja. Vamos fazer uma vírgula do culto de ontem, porque o marketing da igreja está rápido. Hoje de manhã já acordei, falei, meu Deus, pelo tanto de comentário, já fiquei ansiosa para ouvir, né, a palavra do Senhor, e já estava lá nas redes sociais. Eu falei, glória a Deus. Já me alimentei da palavra que vocês receberam ontem, uma palavra poderosa, através da vida da Sabrina. E hoje nós vamos fazer só uma vírgula para continuar Deus falar com as nossas vidas. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade. E quero pedir para a Josi colocar no telão. Poucas vezes eu costumo fazer isso, mas hoje o Espírito Santo me conduziu. Vou estar dando um título a essa mensagem. Se você não grava nada, irmão, do que for ministrado, e gravar essa frase já é de bom tamanho. Mas não só gravar a frase, mas sim o sentido dela. Há lugares que eu destinei chegar, mas há lugares que Deus me destinou para estar. Há lugares que eu destinei chegar, mas há lugares que Deus me destinou para estar. Amém? Estava sentada ali falando com Deus, e o Espírito Santo me impulsionou no coração. Não vou estar louvando nenhum louvor hoje, mas é lindo demais, porque quando o Senhor nos chama para um ministério, Ele sempre nos usa naquilo que Ele nos confiou, nas ferramentas, nos talentos. E eu costumo usar e ser sensível ao Espírito Santo, porque eu preparo a mensagem, mas quem conduz é o Espírito de Deus. E o Espírito Santo falava para mim ministrar um pedacinho só de um louvor para alguém que está aqui nessa noite. E esse louvor ele tem direção certa, não é para toda a igreja, tem direção certa. Então eu queria pedir para que você estivesse atento, porque quem sabe o Senhor quer falar com você nessas pequenas frases deste louvor. Amém? Curva a sua cabeça por um momento. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, e nem que for me arrastando eu não volto para trás. Fique aqui comigo. E não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo para eu continuar. Que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desistir é porque o motivo sempre esteve aqui. Nos piores momentos tu disse que nunca desiste de mim. Para onde eu irei se o que eu preciso eu só encontro em ti? És o meu alívio, tu és meu alívio, és o meu alívio. Receba o alívio do Espírito Santo de Deus nessa noite. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele está nesse lugar. Oh, aleluia. Sem perca de tempo, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Aleluia. Lucas 10, versículo 25. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite de hoje. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tô exausto e com medo. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. E não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Adora o Senhor, porque o culto ele não tem protocolo, aleluia. A presença de Deus ela não tem protocolo, começo ou no meio ou no fim. Você pode sentir e adorar a Ele nessa noite. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste
desistir de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Aleluia. Quantos acharam? Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 10 de Lucas, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? E como a lê? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus: Respondeste bem, faz isso e viverás. 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse então a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e este caiu nas mãos de assaltantes, os quais o despojaram e espancaram, e retiraram as suas vestimentas, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou pelo outro lado do caminho. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou pelo outro lado do caminho. Mas um certo samaritano, viajante, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se então, atou-lhe as feridas, deixando-lhes nelas o azeite e também vinho. E pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e tudo no mais quanto gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece mais o que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Perguntou Jesus. E o homem respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Disse: Pois bem, disse Jesus, então vai e faz da mesma maneira. Amém? Será que você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se, eu creio que muitos já ouviram falar dessa palavra, a qual o Senhor vai contar uma parábola do bom samaritano. Diz a palavra do Senhor no texto a qual nós lemos, que vai chegar um doutor da lei para Jesus e vai perguntar para Jesus: O que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus vai então devolver uma pergunta para ele: O que diz a lei? Porque Jesus sabia que ele era entendido da lei. Então Jesus, ele devolve a pergunta para ver qual era a resposta daquele doutor da lei. E ele vai responder, né? Que ele conhece, bem conhecendo a lei, ele vai responder, né? Que segundo os 2 mandamentos resumidos que o Senhor deixa, logo no início ele vai responder dizendo que o mandamento do Senhor é amar ao Senhor, né? De todo o coração, toda a tua alma, todo o entendimento. E semelhante a esse, o segundo mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mas ele, como diz a palavra, a própria palavra, ela já nos dá essa característica, que esse homem agora, ele vai tentar se justificar e vai fazer uma nova pergunta para o mestre. Ele vai perguntar: e quem é o meu próximo? Então Jesus, na sua infinita sabedoria, vai responder para este doutor da lei, contando a ele uma parábola, que é a parábola do bom samaritano. Então a parábola discorre dizendo que havia um homem que estava caminhando por um caminho. E esse homem, ele cai na mão de assaltantes. E os assaltantes, eles roubam, eles levam algumas coisas daquele homem, a qual a Bíblia não relata o seu nome, nem tampouco aonde ele queria chegar.
Mas, segundo os estudiosos, aqueles caminhos de onde aquele homem vinha eram caminhos que eram muito perigosos naquela época, que as pessoas viajavam de um lado para o outro, comerciantes viajavam, e havia muito perigo naquele caminho, havia muitos assaltantes. Então as pessoas sabiam que aquele trajeto, aquele percurso ali, não era um percurso muito favorável para se estar. Diz a palavra do Senhor que Jesus, contando essa parábola, um homem, ele cai na mão dos assaltantes, e ele é despojado. Os assaltantes levam tudo aquilo que aquele homem possuía, e também eles não se contentam em levar ou roubar tudo aquilo que aquele homem tinha, mas eles também começam a bater, a espancar aquele homem, a ponto da Bíblia nos dizer, o Senhor relatando essa parábola, que esse homem, ele fica quase morto. Mas também, vindo por este mesmo caminho, passavam ali 2 homens. Primeiro vem passando um sacerdote, que olha, que vê e que nada faz. E depois, logo em seguida, vem um levita, que olha da mesma forma e passa pelo outro lado e nada vai fazer para ajudar, para auxiliar, para prestar um socorro para aquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes. Mas também há um, cuja Bíblia não relata o nome, mas dá a característica que era um homem samaritano, que ele vai passar pelo mesmo caminho. E ele vai fazer alguma coisa diferente dos demais anteriores. Essa é a palavra, simples e resumidas. Mas eu quero, a partir de agora, que você entre comigo nessa história. E junto comigo, através do Espírito Santo de Deus, abra sua mente, seu coração, seu entendimento, a sua alma, para que nós possamos extrair algumas lições e algumas coisas que nós precisamos aprender e entender com essa palavra. Aqui eu já entendo que esse homem, quando ele pergunta para Jesus o que fazer para herdar a vida eterna, e é o que nós nos perguntamos, é o que nós precisamos saber nos dias de hoje. Todos nós buscamos, todos nós servimos ao Senhor com a intenção de herdar a vida eterna. Mas, na verdade, esse homem, que era um conhecedor das Escrituras e das leis do Senhor, ele não está atento para a resposta de Jesus para ter uma mudança, ou ter, através da resposta de Jesus, um start na sua vida. Mas a intenção dele é que a resposta de Jesus sirva como justificativa para aquilo que ele mesmo não queria aceitar e entender. Perceba que primeiro Jesus vai perguntar para ele o que diz nas Escrituras, e a segunda pergunta que Jesus faz dentro de uma mesma pergunta: o que diz as Escrituras e como você a lê. Sabe o que eu entendo nessa noite, irmãos? Que as Escrituras, elas podem nos dizer uma grande verdade, mas a maneira como eu leio e a interpreto diz a verdade a qual o Senhor tem verdadeiramente para fazer em mim através das Escrituras. Então não é só aquilo que ela diz, mas sim como eu a interpreto. E aqui o Senhor vai perguntar para ele e ele vai responder. Então logo o Senhor vai responder para ele: disseste bem, faça isso e viverás eternamente. Só que agora esse homem vai jogar para Jesus novamente uma segunda pergunta: e quem é o meu próximo? Sendo ele conhecedor e doutor da lei, sabia ele ou não quem era o próximo? Ou estaria apenas tardando algo que ele precisava mudar na sua conduta de vida, sendo ele um mestre e doutor da lei? E às vezes nós nos encaixamos perfeitamente nessa história, abrindo o paralelo entre a nossa vida, a vida desse doutor da lei. Conhecemos as Escrituras, sabemos aquilo que ela nos cobra e aquilo que ela nos ensina e espera que nós façamos. Mas nós costumamos a fazer questionamentos, não para ter respostas, mas sim para ter desculpas para não cumprir aquilo que a própria palavra nos diz. Sabe quando você pergunta: será mesmo que isso é pecado? Você sabe que é pecado, você sabe que não te convém fazer, mas a verdade que você quer é você conseguir de alguma forma arrumar alguma justificativa para dar legalidade para você fazer aquilo que você sabe que não deve. E é isso que esse doutor da lei está tentando fazer. Quando ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Ele está querendo dizer para Jesus: eu entendi da lei, eu entendi o que eu faço para viver, mas quem é o meu próximo? Eu não posso fazer algo pelo meu próximo e nem amar ao meu próximo se eu não sei quem ele é. Então Jesus, ele vai aniquilar esse questionamento desse doutor da lei, contando essa parábola a qual nós lemos aqui. E essa parábola, irmãos, é uma palavra rica em conteúdo, rica em lições.
Se eu pudesse, eu acho que se pregasse aqui 7 dias, pastor, essa mesma parábola, cada um ia pregar de uma maneira, cada um ia conseguir extrair lições diferentes, mas o foco principal sempre seria o mesmo, porque a palavra do Senhor, ela pode ter sim, para alguns eles analisam um ponto, tem uma iluminação através do Espírito Santo, para outros em outro ponto, mas o foco principal sempre será o mesmo, porque a palavra do Senhor, ela só tem uma maneira de ser interpretada, que é a maneira real que o Senhor deixou para nós. E aqui eu quero extrair algumas lições nessa parábola que Jesus contou para esse doutor da lei. Diz assim a palavra do Senhor, Jesus contando uma parábola, que havia um homem neste caminho ao qual eu expliquei que era muito perigoso, e este caiu na mão de assaltantes, a qual os despojaram e levaram tudo e deixaram ele quase morto. Sabe o que eu entendo aqui? Que como nós costumamos ver, ou se alguém aqui já foi assaltado vai saber bem o que é isso, o natural das coisas é que alguém assalte uma pessoa, leve aquilo que quer ou aquilo que ela encontre de maior valor, ou levando até quem sabe tudo, assim como aconteceu com este homem dessa parábola. Mas o natural da história é que ele leve aquilo que a pessoa tem de valor, mas que por aquela pessoa que está sendo assaltada não reagir, ele saia ileso de qualquer tipo de agressão. Esse é o natural de um assalto. Mas a palavra do Senhor diz que eles levam aquilo que aquele homem possuía, deixam ele totalmente despojado, e eles espancam aquele homem ao ponto de deixar ele quase morto. E sabe o que eu entendo com isso? O Espírito Santo falava no meu coração, que eles não só roubam, mas eles também tiram todas as expectativas daquele homem se levantar. Eles tiram e eles vão embora com a certeza de que daquele lugar, naquele cenário, aquele homem nunca mais vai se recuperar. E às vezes é assim que acontece na nossa vida com o Senhor. Quem sabe até do lado de fora, mas às vezes também na presença do Senhor. Às vezes por não sabermos o lugar por onde nós andamos, a vida, a trajetória, os lugares que o Senhor às vezes permite nos levar, nós perdemos algumas coisas no meio do caminho. Só que o inimigo das nossas almas, ele não se contenta em simplesmente nos levar aquilo que nós temos de valor, mas ele quer nos espancar ao ponto de olhar para mim e para você e dizer, daí ele não vai mais se levantar. E o Senhor me trouxe nessa noite através dessa palavra para te dizer que haverá uma virada na minha e na sua vida. E ainda que o inimigo tenha roubado coisas ou roubado sonhos, talvez nem todos aqui já foram assaltados, mas já tiveram uma experiência de encontros desastrosos. Esse homem teve um encontro desastroso com esses assaltantes. Talvez você nunca foi assaltado fisicamente para perder coisas físicas, coisas materiais. Mas quem sabe você já teve alguns encontros que foram desastrosos na sua caminhada. Encontros que você perdeu pessoas, encontros que você perdeu o foco, encontros que você perdeu as suas expectativas, encontros que você perdeu até, quem sabe, a sua fé. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que da maneira como você está, você não vai ficar. Oh, aleluias. Porque ainda que te deixaram a ponto de acharem que você não haverá mais expectativa de se levantar, o Senhor te trouxe para te dizer que ainda há alguém capaz de te socorrer. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor que por este mesmo caminho que esse homem estava lá quase morto, por ter sido espancado por aqueles assaltantes, vai passar um sacerdote, homem a qual servia ao Senhor no templo, homem religioso, que se dizia servo. Mas a palavra do Senhor diz que ele vê o homem e ele passa do outro lado. Quem sabe ocupado em chegar ao lugar do seu destino, quem sabe ocupado em abrir a igreja, abrir o templo, para o próximo horário de culto. Quem sabe mais preocupado naquilo que ele havia como tarefa para fazer dentro do templo. Preocupado muito com o fazer, mas não estava atentado em ser servo. Logo depois vai passar também um levita, que era ali, quem sabe, o braço direito do sacerdote. Estava este também sempre dentro do templo, adorando e servindo ao Senhor.
Mas ele também, de igual modo, assim como a palavra nos diz, ele vai ver aquele homem, mas ele vai passar pelo outro lado e nada vai fazer. Perceba que essas duas figuras são figuras religiosas que serviam ao Senhor dentro de um templo, mas não era capaz de ser sensíveis de servir ao Deus do lado de fora. Quem sabe pelas preocupações do muito fazer, mas esquecendo da essência de ser servo. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia também vai nos dizer que vinha um homem samaritano. E a Bíblia é clara em dizer que ele era um viajante. E eu quero que você guarde algo comigo. Todo viajante, ele tem um ponto de partida. Todo viajante, ele tem um destino de chegada. Mas todo viajante, entre o seu ponto de partida e o ponto de chegada, ele tem um trajeto. Toda pessoa que sai em destino a uma viagem, ele não vai sair de qualquer maneira. Ele vai se preparar para essa viagem. E eu quero que você entre nessa história comigo e entre, quem sabe, na casa desse viajante, se preparando para essa viagem e sabendo o caminho ao qual ele iria percorrer, sabendo do trajeto perigoso que ele poderia enfrentar. Então este homem, ele não vai sair da sua casa de qualquer maneira. Ele vai preparar uma malinha de primeiros socorros. E ele vai colocar nessa malinha azeite e vinho. E vai colocar, quem sabe, alguns pedaços de panos, lenços, não sei. Porque ele vai sair preparado e prevenido, caso ele precise usar a sua malinha de primeiros socorros. Não é assim? Aqui na igreja nós também temos uma malinha de primeiros socorros, porque nós não sabemos, tudo pode acontecer. Uma criança pode se machucar, alguém pode passar mal e precisar tomar um medicamento. Então esse viajante, ele sai da sua casa, ele sabe o destino que ele quer chegar, mas ele também sabe que no meio do caminho ele pode precisar de uma malinha de primeiros socorros, e ele leva essa malinha de primeiros socorros. A Bíblia não vai falar isso, irmãos, eu estou conjecturando. Agora esse viajante, ele está nesse trajeto, caminhando para o seu destino. A Bíblia não fala qual era o seu destino. E nesse trajeto de muito perigo, quem sabe ele estava com medo de também ser assaltado, porque era comum naquele trajeto muitas pessoas serem ali assaltados. E ele está ali segurando com preciosidade, com muito cuidado e zelo, a sua malinha de primeiros socorros. Só que diz a palavra do Senhor que ele chega ao lugar e ele encontra esse homem a qual está lá à beira da morte, quase que morto. Diz a palavra do Senhor que ele vê. Ele vê igualmente o sacerdote viu, ele vê igualmente o levita viu. Mas a diferença não está no ver, mas sim do que fazer depois de ver. Então eu quero te dizer que nessa noite não é somente ver a necessidade do teu próximo, mas sim o que você vai fazer depois de ver. Diz a palavra do Senhor, deixa eu achar aqui o versículo 33, versículo 33. Mas um certo samaritano viajante veio até ele, vendo, foi motivado de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou azeite e vinho, e pondo o seu sobre animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Perceba que primeiro ele vê aquele homem, e quando ele vê a situação daquele homem, gera algo dentro dele. Ele sente compaixão. E eu fui ver o significado da palavra compaixão, e diz assim: sentimento que se caracteriza pela piedade e empatia em relação a um momento ou necessidade de um próximo. A compaixão desperta vontade de ajudar, consolar e dar suporte àquele que necessita. E eu fiquei me perguntando se da mesma maneira tanto o levita quanto o sacerdote viram esse homem, o porquê que não ajudaram. Porque faltou a sensibilidade de sentir a dor do próximo. E o Espírito Santo falou comigo nessa tarde. Nós temos visto muitas pessoas que precisam ser socorridas, mas tem faltado sensibilidade para gerar em mim compaixão, que
que é sentir a dor do próximo. E quando eu sinto a compaixão, eu sinto primeiro do lado de dentro, para depois gerar do lado de fora uma atitude que vai gerar em mim a vontade de ajudar e socorrer aquele que precisa. Então eu entendi que faltou um pouco de compaixão no levita e no sacerdote. E eu te pergunto nessa noite, se fosse você por este caminho, você pararia? Você sentiria compaixão? Ou você passaria de largo como aqueles dois fizeram? Entenda que o destino desse viajante não era parar no meio do caminho. Mas se caso fosse, ele pararia, assim como parou. E ele não está despreparado. E aqui eu quero começar a ministrar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Se a palavra do Senhor que ele vê, ele sente compaixão e ele se aproxima. Porque o fato de eu ver alguém e sentir compaixão, para que eu faça alguma coisa por ele, eu preciso me aproximar. Nós, nos dias de hoje, temos negligenciado a proximidade com o nosso próximo, porque não queremos nos aproximar. Às vezes, sim, é viável uma mensagem pelo WhatsApp, por redes sociais, mas o Senhor está nos alertando nessa noite. Esteja próximo. Esteja próximo. Não basta só ver, não basta se comover, não basta sentir compaixão. É necessário estar perto, porque eu só consigo prestar socorro de quem eu estou perto. É impossível prestar socorro para alguém se eu ainda continuo longe. Então a palavra do Senhor vai dizer que ele vê, ele sente compaixão, e aquilo vai gerar nele uma atitude de quê? De estar mais perto. E quando ele chega, prontamente ele abre a malinha de primeiros socorros, e ele vai usar aquilo que era dele naquele homem. Ele vai usar aquilo que era dele naquele homem. Sabe o que eu entendo com isso? Nós precisamos aprender uma coisa poderosa nessa passagem que o Senhor ministrou no meu coração. Às vezes nós costumamos querer dar para o próximo aquilo que nós não estamos precisando. Já viu quando você abre o seu guarda-roupa e você não quer mais uma roupa? Você dá para o próximo. Sabe quando está sobrando um alimento? Você dá para o próximo. Sabe quando você pagou as suas contas e está sobrando um dinheirinho? Você até dá para o próximo. Sabe quando você está no up do seu ministério e alguém precisa de uma oração e você vai lá e dá a oração? Sabe quando alguém precisa de uma força, de uma palavra, você vai lá e dá a palavra? Porque você está dando aquilo que neste momento você não está precisando. É muito fácil eu entregar aquilo que neste momento eu não estou precisando, mas através dessa palavra o Espírito Santo, ele vem dizer que este homem, ele dá aquilo que ele precisava. Sabe por quê? Porque quando ele sai da casa dele, ele monta a malinha de primeiros socorros, azeite, vinho, retalhos de panos. Por quê? Se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho como eu fazer ali os meus primeiros socorros. Só que esse homem agora ele vai parar e vai usar aquilo que era dele no próximo, sem saber se lá na frente, pastor, ele iria precisar. Olha que lindo isso, irmãos. Isso sim é compaixão. Isso sim é compaixão. Quando eu dou aquilo que é meu, ainda que amanhã eu precise, mas hoje eu sei que o meu próximo precisa mais do que eu. Isso é amar ao próximo. Isso é amar ao próximo. Quando eu sei que alguém precisa de uma palavra e eu entro nessas portas derrubada, precisando de um abraço, perguntando: Senhor, não tem ninguém para me dar um abraço nessa noite? O Espírito Santo ele fala para você: você precisa de um abraço, mas tem alguém que precisa muito mais que você. E às vezes nós somos egoístas e não nos deixamos ser usados pelo Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós só queremos dar aquilo que está nos sobrando. E o Senhor me faz entender através dessa palavra e ministra para a igreja nessa noite: não dê só aquilo que te sobra, mas dê aquilo que também te falta. Senhor, eu sinto falta de um abraço.
Dê um abraço para alguém, porque ele pode estar mais necessitado do que você. Senhor, hoje eu preciso de uma palavra. Se hoje o Senhor não me der uma palavra, eu não volto mais. Ei, dê uma palavra para o seu próximo, porque ele pode estar muito mais precisando do que você. Faça hoje sem se preocupar com amanhã. E eu volto a dizer novamente: o destino do viajante não era parar naquele lugar. O destino do viajante não era chegar numa estalagem. Ele tinha o destino certo para chegar, mas ele gastou tempo parando para socorrer alguém. E sabe qual é o meu e o seu defeito? Nós estamos preocupados com o tempo que nós vamos perder parando para ajudar alguém. E não entendemos que o tempo que eu paro para ajudar alguém, eu não estou perdendo, mas eu estou ganhando. Sabe por quê? Porque quem dá aquilo que um dia vai precisar, ou quem dá aquilo que nem mesmo tem, ou acha que não tem, ele está plantando, ele está semeando. Porque amanhã, se ele precisar, o Senhor vai prover alguém que vai dar para ele aquilo que lá atrás ele deu para o seu próximo. E é isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Nós precisamos tirar isso da nossa mente, que nós só podemos dar algo se nos estiver sobrando. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para te dizer: dê ao próximo, ainda que você também necessite da mesma coisa que você está dando. Como que eu vou pregar sobre restituição de casamento se o meu casamento está destruindo? Pregue restituição. Como é que eu vou pregar cura se eu estou enfermo? Pregue cura. Como que eu vou colocar as mãos e profetizar restauração? Profetizar que o Senhor perdoa pecados se eu estou no pecado e preciso ser perdoado? Pregue. Pregue e dê aquilo que você também precisa, porque no momento certo você também vai ter para receber. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E olha que coisa linda. Ele se aproxima e ele ata as feridas daquele homem. Alguém aí já se feriu gravemente? Eu, graças a Deus, não, irmãos. Maurício, acho que já, né? Irmãos, quando alguém se fere, a ferida ela sangra. E dependendo do grau dos machucados, dos ferimentos, sangra muito. E qual que é a primeira coisa a se fazer, Maurício? Estancar. Diz a palavra do Senhor que esse homem ele chega e ele ata os ferimentos daquele homem. Irmãos, eu viajei nessa história. Sabe por quê? Porque quando abre uma ferida em mim ou em você, nós colocamos para fora sangue. Todo mundo sabe que sangue é vida. E quando esse homem ele chega, ele estanca a ferida daquele homem. Ele está tentando amenizar que ele continue perdendo aquilo que ainda lhe resta. Ele já perdeu bens materiais. Quem sabe ele já perdeu ali sua mala de viagem. Ele pode já ter perdido dinheiro. Ele perdeu forças. E ele está perdendo sangue. Mas vai chegar alguém que vai direto nos seus ferimentos e vai estancar. E quando ele estanca o ferimento daquele homem, sabe o que eu entendo? Que ele estanca para que aquele homem não continue perdendo aquilo que ele já tinha começado a perder. E outra característica também de estancar ferimentos é para que quando o ferimento ele fica exposto, você tem que estancar ou cobrir com algo para que não venha, sabe assim, aquelas mosquinhas chatas? Aquelas coisas que vêm e pousa e aí pode piorar a situação, né? Ele vem e ele estanca. Ele estanca com dois propósitos. Com o propósito de evitar que esse homem continue perdendo sangue e com o propósito de tapar as brechas para que não entre nada de fora para dentro. Você não entendeu, irmão? Ele estanca com dois propósitos. No propósito de evitar que aquele homem continue perdendo sangue, ou seja, no propósito que aquele homem agrave o seu estado, mas também no propósito de fechar brechas para que as coisas que venham de fora não contaminem aquilo que está exposto. Aleluia. Oh, Espírito Santo.
E às vezes o mal das pessoas na igreja de hoje é que elas entram com feridas. Elas entram e saem da igreja com feridas. Aleluia. Feridas abertas. Feridas que sangram. E quanto mais sangra, mais elas perdem vida. Mas é difícil encontrar alguém que vai olhar, pode até sentir compaixão, mas não vai ter coragem de se aproximar. Às vezes até encontra alguém que tenha coragem de se aproximar e que fala: ai, coitada daquela irmã. Mas sabe qual que é o problema? Não está preparado com a malinha de primeiros socorros para cuidar dessas vidas. Oh, aleluia. O Espírito Santo ministrava no meu coração nessa tarde. Que há pessoas que entram e saem deste lugar. Estou falando deste lugar, com feridas abertas, esperando que alguém chegue com um pano e estanque os seus ferimentos, para que essa pessoa pare de perder vida. Porque quanto mais sangue ela perde, mais debilitada ela fica, e a situação vai só piorando. Só que as pessoas chegam com feridas expostas e não tem ninguém para estancar. E a culpa não é do pastor, a culpa é minha, a culpa é sua, que ficamos sempre esperando passar um levita ou um sacerdote e socorrer alguém que o Senhor já colocou no meu e no seu caminho, para eu e você socorrer. Quem sabe quando o sacerdote ele passou, ele viu aquele homem e falou: ai, coitado, mas eu não tenho nada aqui para ajudar. Alguém vai passar e vai fazer alguma coisa. E alguém passou o levita, e ele pensou: ah, não posso parar agora. Alguém vai passar e vai ajudar esse homem. Sabe qual é o meu problema? É que eu sempre quero terceirizar para o próximo aquilo que é para mim fazer. É que eu sempre vou colocar uma justificativa. Eu não sei quem é o meu próximo, como esse doutor da lei queria falar para Jesus, para não cumprir a lei no total. Quando Jesus fala para ele: você sabe o que diz a lei? E como você a lê? Ele vai falar: ah, eu sei, assim, assim, assim. Deus fala assim: é isso mesmo, respondeste bem. Quer ter vida eterna? Cumpre. Mais do que isso, viva. Mas não é viver pela metade, de forma parcial, é continuamente. Aí o Senhor conta essa parábola, e sabe o que eu entendo com isso? Não é só ser levita na casa do Senhor, não é só ter título de sacerdote, é viver como sacerdote, é viver como levita. Oh, aleluia. E ele estanca os ferimentos daquele homem, para impedir que as brechas abertas tragam coisas de fora para dentro, e que a situação dele não venha se agravar ainda mais. E ele coloca azeite, ele coloca vinho, coisas que servem para limpar, para cicatrizar, também serve para esterilizar. Perceba que ele tinha tudo o que ele achou que iria precisar, mas alguém precisou primeiro do que ele, e ele não mediu esforços e deu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só que não parou por aí. Diz a palavra do Senhor que ele coloca aquele homem sobre o seu animal, e ele leva para uma estalagem. E quando ele chega lá, ele ainda fica por mais um dia, porque a Bíblia vai nos dizer que no versículo 35, no finalzinho do 34, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ele continuou cuidando. Levou para outro lugar, mais confortável, mais cômodo, com mais estrutura, pessoas especializadas para auxiliar ele, mas ele continuou lá cuidando. E no 35 diz assim: e partindo no outro dia, ele deu 2 denários ou 2 dinheiros ao hospedeiro e disse: cuida dele, tudo mais quanto gastar e pagarei na volta.
Ele levou para um lugar confortável, um lugar propício para aquele homem que precisava se recuperar. Alguém tem dúvida de qual é este lugar? Entra comigo só mais um pouquinho. A estalagem não é um lugar qualquer. É um lugar seguro. Porque aquele viajante não levaria aquele homem para um lugar a qual ele corresse perigo ou deixasse ele, como se diz aí, a Deus dará, né? Ele leva esse homem para um lugar seguro, a qual ele receberia os cuidados que ele precisava, até que ele viesse a se recuperar. Só que na estalagem, vai falar aqui que ele vai falar com o hospedeiro, né? Só que eu imagino uma estalagem não tem só hospedeiro. Sabe por quê? Porque o hospedeiro ele não dá conta de uma estalagem sozinho. Alguém está entendendo, pastor? Não é só eu sair lá fora e encontrar alguém, prestar socorro e trazer aqui para dentro e jogar, ó, pastor, ó. A estalagem é tua, cuida aí. Tem mais gente na estalagem. Na estalagem tem alguém na recepção. Na estalagem tem alguém que vai cuidar, quem sabe, das camas. Na estalagem tem alguém que vai cuidar da faxina. Na estalagem tem alguém que vai buscar mantimentos, caso falte. Na estalagem tem alguém que vai ter uma palavra. Na estalagem tem alguém que vai servir de auxílio para quem sabe carregar ou locomover aquelas pessoas de um lado para o outro. Na estalagem tem o cozinheiro. Na estalagem tem aquele que cuida das finanças. Na estalagem tem aqueles que guardam a estalagem, o segurança. Na estalagem tem o que mais? Enfermeiros, que não são médicos, mas também são úteis. Porque o que seria de um médico ser um enfermeiro ou um auxiliar? Alguém já viu algum médico operando sozinho, sem ninguém mais na sala? Eu nunca vi. Na estalagem não tem só uma pessoa. Tem vários. Você que ainda não entendeu, a igreja é a estalagem. Não tem só pastor. Não tem só pastora. Não tem só obreiros. Não tem só pregadores. Tem trabalho para todo mundo. E se há pessoas que entram e saem dessa estalagem e não saem daqui recuperadas, não é culpa do pastor. É culpa minha, é culpa sua. Que às vezes não estamos cumprindo com aquilo que nos cabe fazer. Às vezes simplesmente por negligenciar, achar que sempre vai ter alguém para fazer. Alguém vai fazer. E sabe, nesse alguém vai fazer, às vezes ninguém faz. Do mesmo jeito, Maurício, que eu penso assim, o Maurício vai colocar água aqui para mim. Aí o Maurício pensa, não, deixa que o pastor coloca. Aí o pastor pensa, o Robson vai colocar. O que vai resultar? Eu vou ficar sem água. Alguém vai ser punido por isso. Então a palavra de hoje ela é direcionada para que nós possamos, irmãos, ocupar o nosso lugar de servos do Senhor. Servos que servem. Porque se nós não servimos, nem para servir, para nada servimos. Olha isso, deu até um trava-língua. Misericórdia. Não vou falar mais não, porque eu não vou conseguir falar isso. Verdade. O nosso principal chamado é servir. Eu preciso servir. Eu preciso servir. Vamos caminhando aqui para o final. No outro dia, ele partiu. Por isso que eu fiquei falando. O destino do viajante não era estalagem. Ele tinha um destino para chegar. Diz a palavra que ele cuida, ele chega na estalagem, ele cuida, e no outro dia ele parte. Porque ele precisava continuar. Ele precisava chegar no destino que ele queria chegar. Ele já perdeu algum tempo.
Perdeu. Ele já fez o que tinha que fazer? Fez. Ele levou para um lugar seguro? Levou. Ele pagou? Pagou. Ele fez a parte dele. Só que agora ele vai partir. E até nisso Deus me deu uma lição. Olha que coisa linda. Nós precisamos saber o momento de parar no meio do caminho e prestar socorro. Nós precisamos entender que há um momento que os nossos recursos, as nossas forças não vão ser suficientes para cuidar de alguém que está necessitado. Então nós precisamos trazer para a estalagem. Só que não é trazer e jogar de qualquer jeito, não. Continua ali, no escanteio ali, cuidando, monitorando. Só que nós precisamos entender que há um momento de partir. Eu não estou falando sair, irmão, da estalagem e ganhar mundo aí afora, não. Estou dizendo que esse viajante, ele precisava continuar o seu caminho. Ele não podia ficar ali a vida toda esperando lá aquele homem se recuperar, a boa vontade daquele homem se recuperar, e seguir aquele homem que nem uma sombra para lá e para cá, e ficar ali cuidando e o tempo todo ali naquela dependência total. Não. Ele fez a parte dele. E o Senhor me levou a entender um pouco sobre discipulado, Dani. O Senhor falou comigo acerca disso, sobre discipulado. Nós discipulamos, nós ensinamos, nós instruímos, mas há momento que nós temos que partir. Não é sair da vida da pessoa. Porque perceba que ele fala que quando ele voltar, então ele vai voltar para saber notícia de como está aquele homem. Mas eu diria que há momentos que nós precisamos, sair um pouco de cena. E às vezes a gente quer ficar agarrado na pessoa, sufocando, impedindo ela de viver, de se restabelecer sozinha. E às vezes há pessoas que não se estabelecem, não criam raiz, não se fortificam dentro da estalagem, dentro da igreja, do seu ministério, não flui, não cresce. Por quê? Porque tem alguém que acha que tem que ficar ali grudado, cuidando. Na verdade, irmãos, excesso de cuidado faz mal. Seu filho, quando ele está aprendendo a andar, você fica com medo, aí vai cair, vai machucar. Mas chega uma hora que é inevitável, você tem que soltar. Tem que soltar, senão não vai aprender. E este homem, ele entende que ele fez aquilo que cabia para ele, mas agora é hora dele partir. Porque o destino dele não era ficar lá naquela estalagem. O caminho dele continuava. E eu imagino esse homem indo embora da estalagem com a malinha de primeiros socorros. Sabe para quê? Para lá na frente. Ou ele iria precisar, ou mais alguém ele iria socorrer. Porque continua. O trabalho não para. Continua. O destino dele não era aquele lugar. Aí entra o tema dessa ministração. Há lugares que eu não destinei chegar, mas há lugares que o Senhor me destinou para estar. Sabe o que o Senhor quer dizer com este tema? Que eu fiquei esperando. O Senhor, eu vou te levar e tal, e vai acontecer e não sei o que, e a gente fica preso a isso esperando. Eu estou destinado, eu quero chegar ali. E o Senhor está dizendo: você já chegou no lugar que eu quero que você chegue. Você está esperando chegar num lugar tão grande para pregar para tantas pessoas e alcançar multidões. E aí você entra por essas portas e o Senhor te diz: o lugar que eu te destinei chegar, você já chegou. Você entra por essas portas e não entende aquilo que o Senhor tem com você. Porque você almeja algo às vezes tão grande. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você já chegou no lugar que eu destinei para você estar. Ainda que você não entenda, porque aquele homem, ele sai da casa dele com destino a um lugar que a Bíblia não relata qual, mas o destino que Deus tinha para ele, o lugar que Deus tinha para ele estar, era socorrendo aquele homem. Há lugares que eu penso que eu quero chegar, mas há um lugar que o Senhor já me colocou para eu estar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
poderia continuar aqui falando. Irmãos, eu fiz um esboço. Aí eu falei pro Léo, eu fico bravo porque eu vou passar limpo o esboço, quanto mais eu escrevo, aí eu gravo, né? Pra eu poder gravar. Só que quando eu vou passar limpo, aí começa a vir outras coisas, eu falo, Espírito Santo, segura um pouco. Aí como que eu vou gravar, se já é outra coisa, aí quando eu vou passar limpo de novo para gravar aquilo, já veio, vamos parar por aqui. Eu falo, Deus, se for muita coisa, eu não vou conseguir falar tudo. Mas eu falei, Senhor, eu vou preparar tudo, vou anotar tudo que vir na minha mente. Mas o Senhor vai direcionar só aquilo que o Senhor quiser falar com a tua noiva. E é isso que o Espírito Santo quis falar comigo e com você. Leve de lição essa parábola que o Senhor contou. Vou deixar aqui uma pergunta. Que era a pergunta deste doutor da lei. E quem é o meu próximo? Aí no final Jesus vai perguntar para ele. Qual dos três era o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí ele vai responder, o que usou de misericórdia. E aí qual que é a resposta do Senhor? Vai e faça igual. Esse é o mandamento do Senhor para mim e para você. Vai e faça igual. Eu sei que muitos já ouviram falar que o bom samaritano é Jesus. E eu falando com o pastor, eu falei, realmente, nas características, do modo que ele viveu aqui, das coisas que ele fez, é bem parecido com o bom samaritano. Mas o bom samaritano aqui, nessa parábola, trazendo nos dias de hoje, é eu e é você. Refletindo, é Jesus. O bom samaritano é Jesus. Só Jesus pode levantar. Só Jesus pode curar. É Jesus. Mas é Jesus, sabe como? Refletido em mim e em você. Porque Jesus, ele foi o bom samaritano quando ele esteve na terra. E agora ele vai ser o bom samaritano, sabe como? Através de mim e de você. Então, para de terceirizar para o próximo, para de terceirizar para Jesus aquilo que é para eu e você fazer. Sabe como que eu quero que você saia daqui nessa noite? Com a sua malinha de primeiros socorros. Malinha de primeiros socorros na mão. Forma que você chegou aqui. Um dia um certo Aleluia. Assaltado foi, espancaram. Malinha de primeiros socorros na mão. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Esquece o tempo, esquece o seu destino. Era um sacerdote. Esquece as coisas que você quer fazer. Estava com pressa. Porque o Senhor não está preocupado com o que você quer fazer. E não só com o que você faz, mas sim com quem você é. Que a palavra do Senhor tem um versículo que diz assim, que naquele dia, muitos dirão, em teu nome eu preguei, demônios eu expulsei, em teu nome eu curei. Ou seja, atos de fazer. Mas eles ouvirão, vão ouvir, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aquilo que nós fazemos, pregar, essas coisas são consequências das ferramentas e talentos, dons que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Mas o principal é quem eu realmente sou. Será que eu estou como um sacerdote levita que só sirva a Deus de nome e rótulos dentro de um templo? Ou será que eu sou compadecido, de misericórdia, de piedade, que não vou medir esforços, não vou reter aquilo que eu estou levando na minha bagaginha de primeiros socorros, mas o importante é que aquele que precisa vai ser socorrido. Amém? Queria pedir nessa noite que você curva sua cabeça, que eu vou fazer um momento de oração.